Um bate-papo sobre validade de prova, ele, na verdade, deveria ser um bate-papo sobre validade de elemento informático, né? A questão da prova ou do elemento informático é tão importante, no meu ponto de vista, que neste meu curso eu desenvolvi 5 novos princípios para permear o direito penal, sendo que 3 desses 5 têm uma finalidade processual, um deles tem uma finalidade constitucional, aliás, 2 deles têm uma finalidade constitucional e uma finalidade constitucional de direitos humanos, mais com corte de direitos humanos, que é o princípio da dignidade do usuário. Mas dentro desses princípios, dentro dessa lógica principiológica, o princípio que tem mais repercussão em todas as esferas do direito é o princípio da relativização do elemento informático, que vai de encontro com essa nossa temática. Você quer que me apresente um pouco mais, né? Eu sou advogado, sou doutor e mestre em Direito Penal pela USP, Direito Penal, Criminologia, Medicina Forense, e acho que tá bom, chega, não precisa falar muito não. Vamos falar sobre o tema. Vamos lá, Spencer, muito legal. Realmente, a gente se conheceu aí nas nossas caminhadas dentro da UAB, em comissões, e eu tive o prazer de convidá-lo e ele conduziu muito bem a Comissão de Direito Digital nesse triênio aí. Vamos ver o que vai acontecer na próxima gestão, mas vamos focar no tema, então. Eu já palestrei sobre esse tema, mas é lógico que eu não falo eu tento fazer um pouco mais prático, né? E você é aquele cara mais teórico. Então vamos começar pela teoria. Pode começar a sua parte aí, depois eu faço alguns questionamentos práticos. Maravilha. Então, o ponto pressuposto para se falar sobre validade de prova, primeiro é compreender as duas naturezas que existem dentro dos elementos informáticos, né? Existe uma natureza que a gente chama de natureza ideológica, é o conteúdo dentro dessa prova, né? Aquilo que a prova se refere, a qual fato ele se refere. Um elemento nada mais é do que uma demonstração de um fato jurídico, né? Esse conteúdo ideológico é uma das esferas da prova digital, e a outra das esferas é o seu conteúdo formal, né? A forma como ela foi registrada e a forma com a qual ela foi inserida dentro de um processo, e no caso aqui, já que é a prova digital, o processo judicial é eletrônico. O projeto de lei 4554 trata especificamente sobre provas digitais. E ali ele faz mais uma outra divisão, que também é muito inteligente, também muito interessante, que é a divisão entre a prova nato-digital e a prova digitalizada. A prova digitalizada é a prova que existe no mundo material e que ela é transformada em dados a partir de um mecanismo de transformação, que às vezes, na maior parte das vezes, é um scanner, uma máquina fotográfica ou um mecanismo de OCD. E a prova naturalmente digital é aquela que já foi composta originalmente por um meio informático, portanto ela apenas existe no mundo lógico. Então essas são as principais divisões teóricas quando se fala de prova. E o pressuposto para falar sobre validade de prova é a compreensão inversa, né? No direito, por exemplo, processual civil, uma prova inserida em sede processual e não contestada é uma prova válida, inclusive uma prova informática. Não há nenhum tipo de regramento no Código de Processo Civil nem no Código Civil, no sentido de que uma prova digital inserida em sede informática não tem força probatória. O que existe no artigo 225 do Código Civil, um raciocínio no sentido de que, se ela não for questionada em relação à sua validade, ela produz os seus efeitos naturais, ela produz os seus efeitos pressupostos. Então, ingressado dentro de um processo judicial civil, um elemento probatório de natureza digital ou de digitalizado, esse elemento tem validade jurídica total, plena. Ele faz prova plena, exceto se a parte contrária, no primeiro momento que tiver, questione essa validade de prova plena, e aí, a partir disso, vai haver algum tipo de incidente de questionamento dessa validade. Isso na natureza civil. Na natureza criminal, que é diferenciada, o elemento probatório ele já vem presumidamente questionado. Então, todo tipo de elemento jurídico trazido para o direito criminal, ele é presumidamente interpretado em favor do réu, inclusive em relação à sua validade. Então, essa questão que no direito civil aguarda que a parte contrária questione a validade ou não, no direito criminal acontece em sentido oposto. Essa validade já está questionada. E o que acontece quando uma validade é questionada? Tem que haver um movimento para se determinar como esta prova pode ou não ser validada. Então, a partir desse momento, a gente começa a entrar um pouquinho mais na parte prática. A discussão sobre a validade de uma prova, ela sempre pode acontecer em relação à sua ideologia. Aliás, essa é a beleza do direito.
se eu pego uma prova pericial, por exemplo, pensando numa prova pericial, que é uma prova mais complexa, se eu produzo uma prova pericial, em algum momento vai se abrir permissão para que as partes façam as tais arguições, os tais questionamentos, a tal quesitação que pode ou não ser aferida através de um assistente pericial. Então você tem um fato só, um perito só e duas possibilidades de raciocínio que se inserem dentro dessa construção probatória. Porque, obviamente, a verdade é interpretável, ou o fato é interpretável e a verdade é retirada dessa interpretação de acordo com a sua conveniência. Essa é a beleza do direito. Eu junto uma prova, seja qual for, em raros casos a prova é absolutamente inquestionável, e aí a interpretação dada por essa prova vai depender de pessoa para pessoa. Não se esqueça, por exemplo, que quando se junta uma prova documental, até provas documentais que algumas pessoas dizem que são inquestionáveis, há certos regramentos no direito civil, como por exemplo regramentos do direito do consumidor, que dizem que um contrato, que é uma prova plena, que é uma prova a princípio indiscutível, ele deve ser interpretado sempre favoravelmente ao consumidor. Então, questionamentos de prova, eles existem em todas as naturezas. Então, questionamento da sua veracidade, né, da sua interpretação, é inerente à ciência do direito. Agora, o nosso grande ponto aqui de discussão é o questionamento em relação à possibilidade de esta prova produzir efeitos da forma como ela foi inserida dentro deste processo, deste procedimento. É importante lembrar que eu chamo de elemento probatório, porque há situações em que a prova, o elemento digital, que a gente está chamando de prova aqui, ele é inserido dentro de um contexto de procedimento administrativo, que pode ser administrativo puro ou pode ser administrativo criminal, como, por exemplo, um inquérito policial. Então, esses tipos de prova admitem questionamento. Eu me lembro até hoje de um caso no escritório sobre prova digital especificamente, em que era um engenheiro, e o engenheiro questionava que a fotografia tirada por uma câmera dessas de trânsito estava borrada exatamente no quadrante da fotografia que identificava a placa do carro dele. Ele foi lá, foi atrás do número de série da câmera, do agente que registrou a câmera, pediu a perícia da câmera e demonstrou, veja só, isso é um tipo de discussão de validade de prova digital, e ele demonstrou que aquela câmera tinha um defeito de fabricação no seu número de série. Então conseguiu, a partir de todo um procedimento de invalidade de prova, através da demonstração de um problema de hardware, demonstrar que aquela prova não poderia ter sido utilizada para fins de multa. É claro que isso virou um procedimento judicial. Mas na questão da prova digital, um grande ponto é a gente falar sobre o princípio da relativização do elemento informático. E é isso que dá o brilho específico a essa nossa conversa. O pressuposto de um juiz de direito, um pressuposto de uma autoridade a quem se destina uma prova, o pressuposto de um operador de direito, em se identificando uma prova de natureza informática, é compreender qual é a sua lógica inerente, né? Qual é a lógica inerente de um elemento informático? Ele não existe. E por ele não existir, ele deve ser interpretado por um dispositivo através de uma linguagem que só é compreendida por esse dispositivo. E essa linguagem, para gerar essa interpretação, gráfica ou não, ela é construída a partir de elementos informáticos, né? que são as tais linguagens. Podem ser muitas. E é exatamente por conta dessa construção artificial que pode ser manipulada por alguém com conhecimento informático, que a gente pressupõe, a gente presume que o ponto de partida de um raciocínio informático é sempre o questionamento: será que esta prova foi ou não foi modificada, desde a sua composição até a sua inserção neste momento processual? E isso funciona, sempre funcionou assim, mas funciona com muito mais força quando se fala em direito informático, a partir de comparação. Aliás, no final das contas, a teoria da cadeia de custódia do elemento informático é uma teoria de comparação. Né? Se você estudar a partir... Desculpa, telefonaram para mim, parei, pronto. Desculpa. Então, se você verifica como que funciona uma cadeia de custódia, física ou digital, você vai ver que no final das contas, tudo se resume a uma comparação
desde a coleta, desde a primeira identificação desse elemento, até a inserção desse elemento dentro de um processo. Se for absolutamente igual a prova que foi coletada e a prova que chegou ao judiciário, maravilha. Estamos diante de uma prova íntegra e válida. Isso vai acontecer de muitas maneiras na nossa prova digital. Então, você falou de cadeia de custódia, né? Fala um pouquinho disso aí, porque muitas provas digitais são anuladas em problemas com a cadeia de custódia, né? Na verdade, o grande ponto de questionamento de nulidade de procedimentos que utilizam elementos informáticos, vou dizer assim, a cada questionam exatamente essa tal cadeia de custódia. Cadeia de custódia nada mais é do que a sequência de manipulação de uma prova, ou melhor, é a sequência da coleta até a entrega dessa prova para fins de análise, é a sequência de passos dados nesta prova, desde a sua coleta até o seu destino final, e a garantia de que essa sequência de passos respeita uma ordem que garante que esta prova, da coleta até a entrega para um procedimento, não foi modificada. Então, cadeia de custódia é um procedimento em que deve-se respeitar uma série de pressupostos para que a prova, desde a sua coleta até a sua entrega para o fim objetivado, não seja modificada. Se houver um desrespeito a essa lógica, né, cadeia, porque é uma sequência de fatos ordenados, se essa sequência de fatos ordenados não respeitar essa lógica, presumidamente não houve respeito às regras de custódia. E, portanto, essa prova pode ter a sua validade questionada. Questiona-se a integridade, porque em algum momento ela pode ter sido manipulada. Se você tem que ter a garantia da cadeia, né? Deixa eu falar, vamos falar umas coisas práticas aqui que eu acho que o pessoal deve gostar. Questão, por exemplo, de WhatsApp. Você falou aí, você coloca a prova e ela não é impugnada. Eu já falei isso também, como eu disse no passado. A partir do momento que você coloca um print de tela, lógico que o print de tela é a coisa mais fácil do mundo de falsificar, né? Mas, a partir do momento que você coloca nos autos e a parte contrária não impugna, já existe uma certa validade. Tive um processo prático também, onde eu coloquei, a parte não impugnou, tinha muitas partes que eram áudios, eu reproduzi os áudios, degravei os áudios, coloquei tudo. Só no final, depois da sentença, no recurso, ele quis impugnar e não conseguiu mais, né? Fala a respeito disso, depois também sobre... Bom, depois eu pergunto a outra, é melhor. Toda vez que um elemento é trazido, partindo desse pressuposto que a gente tem, desse princípio, do princípio da relativização ou da manipulabilidade, toda vez que uma prova é inserida, o operador alvo, destinatário desse elemento, deve partir desse pressuposto. O pressuposto de que duas são as possibilidades. Essa prova é verdadeira, maravilha, deixa ela ser inserida nos autos, ou essa prova ela é de validade questionável, ou de verdade questionável em sua composição. Então, o grande ponto de vista existe, claro, um dever de boa-fé por parte do advogado, um dever de boa-fé por parte de todos os operadores do direito envolvidos. Então, eu não estou sugerindo que todas as provas juntadas, todas as capturas de tela que sejam feitas, que sejam juntadas, especialmente para fins civis, sejam questionadas. Mesmo porque, se você verifica no seu dispositivo, são duas pessoas questionando uma conversa, o dispositivo A identifica a conversa exatamente como ela foi colocada nos autos, e o dispositivo B identifica a conversa exatamente da forma como ela foi inserida nos autos, eu acho que existe um dever de eficácia trazido ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, o dever de eficácia deve ser respeitado pelas partes. Então, você não vai questionar a validade de um documento que você, na sua origem, vamos imaginar que você é o destinatário ou você é o remetente, na origem você identifica a sua validade. Você não precisa criar um incidente processual que, no final das contas, acaba violando a lógica da boa-fé objetiva. Você não precisa construir, criar, provocar um incidente de veracidade ou de validade de informação, de elemento informático, se você tem a certeza absoluta da sua validade. Agora, se você tem a possibilidade de duvidar da validade, né, parte-se do pressuposto, como o professor Marcos falou, que há uma facilidade muito latente na modificação desse elemento. Se você identifica que esse elemento pode ter sido modificado, ou se você não tem controle, a mesma fonte de elemento informático, você deve sempre questionar a partir de elementos específicos.
E se você vai fazer uma juntada de um elemento informático que você sabe que a outra parte não tem controle de fonte, você, parte responsável, advogado especialmente, mas parte responsável pela coleta e inserção da prova, você deve trabalhar em cima de procedimentos que garantam que essa prova seja inserida de modo não questionável pela parte contrária. Fala, Marcão. Então, justamente a respeito disso, nosso amigo Pedro Jorge, lá de Natal, ele fala assim: as atas notariais são lavradas sem o conhecimento da cadeia de custódia. Poucos cartórios extrajudiciais sabem como proceder. Então, por lei, a gente sabe que, a princípio, a ata notarial é o único meio de fazer uma prova, transformar em digital uma constatação física, né? Mas a gente também tem outros meios aí no mercado. Fala um pouquinho sobre essa questão da ata notarial não ter tanta validade assim. Eu vou tentar participar de um evento na OAB no dia 16, exatamente sobre isso. Sobre o debate da ata notarial. A gente está em processo de discussão para ver se eu consigo entrar nesse evento e falar sobre isso. Mas a grande questão é que o elemento, quando você coloca um elemento informático sob possibilidade de validação, manipulação ou trato de um ser humano, esse elemento informático ele pode ser modificado pelo ser humano ou ele pode ser mal interpretado pelo ser humano. No caso da ata notarial, especificamente, isso é um ponto muito grave, a pessoa responsável por elaborar essa ata notarial, vamos chamar aqui de notário, ela pode não ter conhecimento suficiente, não só de cadeia de custódia, mas até mesmo da possibilidade de alteração desse elemento informático. E em desconhecimento, e eu não estou dizendo que há uma má-fé, estou dizendo que há um desconhecimento, ou uma falta de treinamento, uma falta de preparo, eventualmente até uma falta de preocupação no sentido técnico, preocupação com a existência dessa manipulabilidade, um notário pode, desavisadamente, ou por desconhecimento, ou por não compreender que a cadeia de custódia foi violada, ele pode notarizar um elemento errado, ele pode notarizar um elemento falso, ele pode notarizar um elemento manipulado, ele pode notarizar um elemento que parece formalmente correto em termos técnicos, mas não é. E isso gera um problema, que é o problema de você trazer para dentro dos autos algo falso notarizado, né? Você não só pode manipular o elemento, mas também pode manipular o notarizador, né? Não sei se o nome seria isso, um notário, estou chamando de notarizador pelo ato de notarização, né? Não sei se talvez seja essa a palavra. Mas você pode manipular ele também. Então você pode manipular o elemento e o autenticador do elemento, que em tese é esse notário. E esse é o grande problema. Se você não preparar uma pessoa, um funcionário, um operador de direito, para saber identificar situações como essa, esses questionamentos de validade, o que você vai conseguir é contornar esta dificuldade de demonstração a partir de um procedimento, vou chamar assim, ilícito. Então, eu engano o delegado de polícia para ele fazer um boletim de ocorrência de algo que não aconteceu, porque eu provo para ele que aconteceu através de uma manipulação. Ou eu peço para um notário notarizar um elemento informático que eu manipulei e ele não percebe que eu manipulei. Então, esse é o grande questionamento. Colocou um elemento humano, esse elemento humano pode ser o ponto mais frágil dessa cadeia. Legal. A Oyster patrocina, organiza esse evento. Eu vou pedir para o pessoal que nos assiste agora ou posteriormente seguir o perfil da Oyster. Nós vamos tentar fazer essas lives semanais, devemos ter mais uma este ano. E o ano que vem a gente quer fazer regularmente, preferencialmente às quintas-feiras, normalmente às 10 da manhã, hoje excepcionalmente às 11, e às vezes nós vamos fazer algumas à noite também. Então peço para acompanharem aí o perfil da Oyster. Acompanhe também Marcos Cabelo. Quem já não acompanha, do Spencer, nosso especialista de hoje. Spencer, eu não sei se tem muito a ver com a validade da prova digital, mas vamos falar então mais uma coisa prática. Nós já estamos há 24 minutos online, aí vamos tentar falar mais uma coisinha, pra gente, enquanto estiver rolando o papo, a gente vai mantendo aí. O que você acha dessa questão de WhatsApp, de desbloqueio de celular? Não precisa ser necessariamente WhatsApp. A polícia obrigar, por exemplo, eu sei que não tem muito a ver com a prova digital, mas no fim vai ser digitalizada, vai converter em digital essa prova. O que você fala sobre essa questão de obrigar a pessoa a desbloquear o celular ou até pegar o celular desbloqueado a validade dessa prova judicialmente?
Vamos falar sobre isso. Eu queria cumprimentar o Dr. Fabrício, que chegou agora, o Fabrício Klebs, também o Sandro, que chegou agora. Existe já entendimento do STJ no sentido de que o celular, quando o celular é apreendido, e aí, como é do STJ o entendimento dentro de uma turma criminal, eu vou dizer que esse entendimento é criminal, apesar de achar que ele se replica para qualquer área. Um celular que está sendo utilizado pela pessoa enquanto ela fala, ele tem a finalidade de aparelho telefônico. Então, isso é a forma como se compreende. Vamos imaginar, a polícia pega uma pessoa falando no celular e, teoricamente, dentro desse celular, ela identifica que pode ter elementos que interessam a ela. A polícia, eu estou falando da polícia, mas qualquer operador, a polícia não pode pegar este celular, e já que ele estava falando nesse celular desbloqueado, e explorar este celular. Isso tem um nome, o nome de você pegar um elemento e sair procurando um dispositivo digital, sair procurando elementos que te convenham e te interessam. O nome disso é Phishing Expedition. É muito bem falado, inclusive por um artigo publicado no Conjur pelo professor Alexandre Moraes da Rosa. O Phishing Expedition é claramente uma conduta ilegal. Assim como é claramente uma conduta ilegal você determinar, através de uma arma na cara ou uma ameaça, o desbloqueio de um aparelho para fins de Phishing Expedition. Então, quer ter acesso a um aparelho? Vamos seguir o que diz o STJ e vamos determinar que, para fins desse poder identificar o que está armazenado e transmitido dentro deste dispositivo, se utilize as ferramentas processuais adequadas, que são a busca e a apreensão, se você quiser ir estudar o que está armazenado ali dentro, e, eventualmente, a interceptação telemática, como está previsto na Lei 9296 de 96, da forma como está previsto. Então, utilizando estes raciocínios específicos, a prova é possível. Não. Temos uma pergunta aqui, Aliaga. Registro de provas em blockchain. Qual sua opinião, por favor? Então, eu tenho conversado muito com o Munhoz da Verifact sobre isso. Ele me explica que o registro de provas em blockchain não serve para fins de autenticação por conta da sua possibilidade de manipulação. Eu ainda estou estudando um pouquinho para poder responder uma pergunta nesse sentido de modo mais adequado. Mas, nesse momento, eu identifico da seguinte forma. O registro de provas em blockchain nada mais é do que, de acordo até com uma metáfora do próprio Munhoz, uma marca d'água de existência daquele arquivo. Aquele arquivo realmente existe e o blockchain autentica que ele existe daquele jeito. Isso não significa que ele não tenha sido manipulado. Então, isso não identifica uma autenticidade. Isso identifica uma existência. Então, o registro de provas em blockchain, nesse momento, feitos, por exemplo, pela Original My, ele tem uma eficácia de identificação inequívoca de sua existência, mas não na autenticidade de sua produção. Acho que sim, vai haver a possibilidade de se melhorar essa ferramenta, de se registrar de uma forma mais eficiente. Mas nesse momento, convencido pelo Munhoz, eu acho que ele é muito duvidoso. Ficaria mais ou menos equivalente à ata notarial, que a pessoa pode ser iludida, né? Na verdade, seria, como a blockchain não tem a manipulação humana, seria como se fosse uma falsificação e que você... como se fosse uma notarização automática. Então, sim, uma notarização automática. Certo. E falando nisso, você falou do Munhoz, temos contato com a Regina, a Verifact, ela apoiou muitos eventos, né? Eu organizei 5 edições do Conect, onde o Spencer participou ativamente em várias. E o que você acha da produção de prova pela Verifact? Toda a produção de provas, sem exceção, ela tem que ser observada a partir da ideia da relativização do elemento informático. Todas. A Verifact, ela trabalha com uma forma de autenticação da prova que entrega a responsabilidade de uma eventual manipulabilidade para aquela pessoa que está coletando. Então, isso é muito importante. Não dá para entregar para o notário, não dá para entregar para a blockchain o problema. Então, eles ensinam que você pode entrar num ambiente seguro e, a partir de um ambiente seguro, registrar passo a passo, como se fosse uma cadeia de custódia, a coleta desse elemento informático. Seja um print de tela, seja um site, seja um download que você faça, um vídeo, uma foto e assim por diante. Então, dentre as ferramentas que existem hoje,
Perfect é que chega mais, com certeza, mais perto de ser uma forma de produção de prova e autenticação de prova que está que consegue contornar essa relativização do elemento informático. Claro, evidente, que eu posso pegar uma prova, eu posso jogar uma prova totalmente manipulada para um site, aí eu posso entrar com o instrumento de autenticação e eu posso puxar essa prova. Ele vai dizer, realmente essa prova estava nesse site, realmente essa prova estava assim nesse site, ela realmente foi puxada por Spencer através desse movimento, nesse horário e assim por diante. Agora, ele vai identificar esse ato de coleta. Agora, se a prova em si, se o fato em si for falso, isso aí é competência do direito.